Boa tarde, professor. Boa tarde, Eduardo Andrade. Tudo bem, Eduardo Andrade? E você? Bem, joinha. Tá ótimo. Como é que eu vou colocar um boné? Então O coloca cabelo o tá. boné, fica à Oi, vontade. professor. Olá, tudo bem? Lucas Guedes. Professor, você conhece o Ginaldo Pereira? Quem é esse, General Pereira? É um cara que faz uns memes. Você conhece? Faz o quê? Memes? Não, não conheço. Por quê? Ah, só pra saber, só. Não, não conheço. Não ouvi falar nele, tá bom? Boa tarde para vocês da 83. Nós estamos iniciando mais uma live dessa tarde. E como é que está a tabela de vocês? Está beleza a tabela de vocês? Quero perguntar para quem está aí com a câmera aberta. Para Eduardo Ferreira, Eduardo Andrade, Arthur, Stefano e Rafael Henrique, que estão com a tabela aberta, a câmera aberta. Arthur Stefano, você tem assistido todas as minhas aulas no YouTube e na plataforma Class, sim ou não? Quantas aulas já passaram? Não sei contar. Não lembro, talvez. Não lembro, Eduardo? Quem lembra disso aí? Quantas aulas hoje vai ser quantas aulas já do mês de agosto? Do mês de agosto, nós já temos 4 aulas, ok? 4 aulas. Preste bem atenção aqui que eu vou mostrar para você no calendário. Olha que é o calendário. No dia 4, nós tivemos a aula do YouTube, certo? Do YouTube. Depois a aula do 6, nós tivemos a aula do Live, que também está gravada no YouTube. Aí nós tivemos a aula no dia 12, certo? Essa 12 é a live que nós estamos do YouTube, Não, dia 11, né? Dia 11, YouTube. E dia 12, que é a nossa live. E nessa live que você assistiu, que hoje vai ser a número 4, você já conseguiu deixar a tabela quase pronta. Qual tabela que já está pronta? América do Norte. E hoje vamos terminar América Central. E na semana que vem, que é do dia 17 até o dia 20, nós terminamos a tabela, tá? E aí no dia 25 é a entrega da sua tabela. Todo mundo conseguiu entrar no arquivo e abriu o seu arquivo para digitar lá dentro? Eu estou vendo o Eduardo Andrade que está fazendo acenando que já conseguiu lançar esses itens. Se você se perdeu, gente, é só você entrar na plataforma Eclass e assistir as minhas aulas do roteiro que você consegue visualizar todas elas, certo? Não se percam, porque essa nota é a nota do mês de agosto. São três tabelas. América do Norte já fizemos. Hoje vamos terminar a América Central e na semana que vem, América do Sul. Aí terminamos as 3 tabelas. Vamos orar então para começar a aula. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a nós até o precisado momento. Esteja conosco nessa live dessa tarde, com a turma 83, abençoando, protegendo e guiando, e também esteja com eles para que os possam entender o assunto que vai ser falado nessa tarde. Estenda também as suas bênçãos aos seus queridos familiares. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Quero agora compartilhar a tela com vocês para a gente já falar onde nós já estamos, tá?
Bom, conforme eu falei para vocês, nós já estamos trabalhando com as tabelas físicas. As tabelas físicas que nós fizemos até o prezado momento foi da América do Norte. Se você ainda não fez da América do Norte, você entra na plataforma Eclés da semana do dia 3 a 6. E lá você vai saber como preencher essa tabela, tá? Dia 3 a 6. Depois, a outra tabela é da América Central. E América Central nós já começamos na aula do dia 11 de agosto e hoje nós vamos terminar essa tabela da América Central física. Então, portanto, nós temos já 2 tabelas prontas. Você tem que caminhar junto comigo. Por isso que eu pedi, pegue o seu livro, acompanhe junto comigo no livro, né? Marque no livro, grife no livro, para você alcançar os seus objetivos. Porque se você não colocar junto o seu livro, você não pode, você vai se perder no espaço, ok? Vamos lá, então? Como você pode observar, hoje nós vamos trabalhar o capítulo 7, páginas 134 até 136. Essas são as páginas que nós iremos trabalhar hoje com vocês. O assunto de hoje é América Central, sobre clima, vegetação, povoamento, da página 134 a 136. Só relembrando com a 8.3. Como é que está a nossa tabela, Felipe Correia? A tabela está assim, ó. Essa é a primeira tabela chamada América do Norte. Você colocou nessa coluna, essa coluna que estou passando aqui, o mouse, você colocou o país, Canadá. E depois a capital você colocou do lado, Ottawa. Quem já fez a tabela, isso já está pronto, certo, Rafael Henrique? Isso. Depois, Estados Unidos da América, capital Washington, D.C., Distrito de Colômbia. Depois nós colocamos México e a cidade do México. Então você viu aqui, ó, essa tabela chamada América do Norte, essa coluna aqui, você colocou os países. Eu coloquei em cada linha. Fica ao seu critério. Ao você digitar, nesse programa do Word, você consegue digitar numa boa dentro dessa tabela, tá? Bem facinho. E aqui do lado, você colocou as capitais. Quando colocar Canadá, coloca junto o tal para saber que é a capital. Aqui tem outra capital e aqui tem a capital desse país, ok? Certo? Só deixa eu explicar isso aqui para nós não perdermos o raciocínio. Beleza. Continuando. Aí, relevo. Aonde você tirou essas características? Lembre que nós grifamos lá na página 121? 121 foi grifado e nós tiramos as características. Quantas características tem que ter? 5 características. Aí você citou o número 1, 2, 3, 4 e 5. Quantos exemplos? 11 exemplos. Alguém tem alguma dúvida até aqui o relevo relacionado à tabela? Professora, sobre os exemplos, eu contei 10, está faltando um. Você sabe quais são eles? Você vai encontrar no YouTube, lá da semana do 3 de agosto, tá? Você vai encontrar lá certinho dito, ok? Só ver lá dentro. Continuando. Hidrografia. Quais são as características? Quantas características tem que colocar? 2 características. Está lá na página 123, 2 características. Aí você vai colocar grandes lagos. Quantos lagos você vai citar? 8 lagos. Lá está no livro, aqui, ó. Está bem aqui no livro, ó. Aqui tem os lagos, aqui, ó. No meu livro está grifado, olha só aqui, ó. Né?
na página 123, ó. 123. Você tem esse aqui, tá tudo marcadinho, grifado. É só acompanhar nos vídeos. Agora você vai colocar um exemplo de rio do Canadá, tá? Tá na página 124. Um exemplo dos Estados Unidos e um exemplo do México. Então, você vai colocar Canadá. Coloca do ladinho Canadá o nome do rio. Estados Unidos. Coloca do lado, 2 pontos, o nome do rio. E México, 2 pontos, o nome do rio. Até aqui tem alguma pergunta? País, capital, relevo e hidrografia? Ô, professor, daí a gente coloca os rios do lado do país ali na hidrografia, Ali está e daí escrito, põe as bem aqui, ó. características. Aqui está escrito Canadá, 2 pontos. Tá vendo a minha, tá vendo aqui o mouse? Ah, sim. Então, aqui, Canadá, 2 pontos, coloca o nome do rio. Estados Unidos, 2 pontos, o nome do rio. México, nome do rio do lado, certo? Tá, A beleza. mesma coisa que Grandes Lagos. Coloca 2 pontos e coloca o nome dos lagos. Característica, você não vai colocar número 2, você vai colocar número 1, a característica, e a número 2, a característica. Certo, Isabela? Sim, obrigada. Mais alguém? Próximo. Professor, Agora falamos para você que o clima e a vegetação é a mesma característica. São as mesmas características. E quais são as características? Está na página 124. São 2 características. Aqui você pode observar que eu escrevi tudo em preto. Você pode colocar esse título em preto, como tem, e a resposta pode colocar numa outra cor. Você sabe digitar no Word, você sabe procurar cores diferentes e pode diferenciar as cores, tá bom? Exemplos. Quantos exemplos? Aí, são quantos exemplos? Nós citamos quantos exemplos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 exemplos. 7 exemplos com seus tipos de clima e vegetação, tá? Agora, lá na página número 129, eu tenho tribos indígenas. Aí você vai escrever tribos indígenas, 2 pontos. Apaches, Seus e Comanches. Europeus, 2 pontos. Você vai colocar ingleses, franceses, holandeses, escoceses e Irlanda. Africanos, só tem ele e pronto, final. Essa tabela já está pronta. Você colocando esses itens, eu fiz tudo de cor preta. Você pode responder com uma outra cor se você quiser. Coloque essas perguntas que tem aqui e coloca depois as respostas. Ô, professor, Oi, pode falar? mas daí a gente fala sobre os países que você escolheu? Não, você colocou esses países nessa coluna, certo? Sim. Você colocou a capital nessa coluna. Agora, essas características todas que eu coloquei aqui, relevo, hidrografia, clima, vegetação e aspectos humanos, ela refere-se a quem? América do? Ah, tá, entendi. América do América Norte. do Norte. Entendeu? Então, essa Professor, coluna aqui e não se qual mistura. dia você... Do jeito que está aqui, ó, a tabela está prontinha. É só você colocar as respostas, tá bom? Próxima que nós já começamos, que foi no dia 11 de agosto, ontem. Começamos sobre a América Central. Ali está escrito Grandes Antilhas. Você vai colocar isso, está escrito quantos países você vai citar? Quem pode responder para mim essa pergunta? 5 países? Quais são os 5 países? Está lá no quadrinho, na página 132. Cuba, Jamaica, Porto Rico, Ilha e Espanhola? Então, vou lá. Lá o talento está certo. Então, quem está lá, procure ali, ó. Cuba, Jamaica, Porto Rico, Haiti e República Dominicana. Certo? Grife esses 5. Grife esses 5. Certo, Eduardo Ferreira? Grifou 5 lá, Eduardo Ferreira. Tá? Repetindo, quais são eles? Cuba, Jamaica, Porto Rico, Haiti e República Dominicana. Então, olha, gente, nessa coluna aqui, ó, onde eu estou passando a seta, veja onde eu estou passando o mouse. Você vai escrever assim, Grandes Antilhas ACI. O que significa ACI? América Central Insular. Aí coloca 5 países. Quais são os países? Cuba, Jamaica, Porto Rico, Haiti
e República Dominicana. Do lado, você vai colocar as capitais. Se você não sabe as capitais desses países, você vai aonde? Lá no seu Google e vai encontrar as respostas desses 5 países. Ok? Próximo. Noutra linha, como você está vendo aqui, na mesma coluna você vai colocar Pequenas Antilhas, América Central Insular. Quantos países tem? Então, vão lá naquele quadrinho da página 132 e diz lá, ó, grife lá, Aruba, Santa Lúcia, Barbados e Dominica. Encontraram? Encontrou Felipe Correia? Tá? Grifou lá, Aruba, Santa Lúcia, Barbados e Dominica. Você vai lá no Google e vai encontrar a capital desses 4 países. Nós não vamos colocar todas as Pequenas Antilhas, senão ia não ter espaço para colocar aí dentro. Tá? É muito países que tem essas Pequenas Antilhas. E o último, 7 países da ACC. O que significa ACC? América Central Continental. Aonde estão esses 7 países? Então, vai lá no livro, na página 120. Abra na página 120 o seu livro. 120, volte lá atrás. 120. E você está vendo ali, viram onde fica o México? Olha o México aqui, ó. O México aqui. Daqui você vai ter os países que estão pintados em laranja. Então, grife lá. Quais são eles? Guatemala, Belize, Honduras. Grife lá, marque lá, gente. Vai marcando. Eu estou na página 120, lá no mapa. Vou repetir para você. Belize, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicarágua, Panamá e Costa Rica. Todo mundo pegou ou precisa repetir? Todo mundo pegou? Precisa repetir? Vou repetir outra vez. Professor, Oi. você pode repetir? Vou repetir. Estou repetindo para você. Tá na página 120, Patrick? Tô. Então, vamos lá. Tá em laranja lá no mapa. Você vai grifar, marcar Belize. Achou Belize? Sim. Aí tem Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicarágua, Panamá e Costa Rica. Achou? São 7 países. Agora você vai no Google e vai encontrar as 7 capitais. Tudo bem, gente? Certo? Ok, obrigado. Ok, se tiver alguma dúvida, alguém tem alguma dúvida até agora aí? Não? Quais são as aulas que você falou sobre clima, vegetação e humanos sobre a América do Norte? A América do Norte já dia? passei, Eduardo. Agora você tem que acompanhar junto comigo. Eu estou vendo daqui, você está mexendo toda hora com o sinalzinho, não está grifando no livro. Tem que acompanhar comigo. Professor, Eu tô grifando. Fala quem? eu Fala, Patrick. só não abro a câmera por causa que ela tá muito embaçada. Não tem problema, Patrick. Pode ficar assim mesmo, tá? Acompanhando tá certo. Agora vamos para a página do seu livro 132. Página 132. 132. Aí, eu coloquei aqui característica. Qual a característica que eu coloquei na aula passada? Alguém sabe? Alguém lembra? Ilhas formadas por fenômenos Isso, você tem 3 características. Muito bem, Gabriel Campos. Ilhas formadas por fenômenos vulcânicos é o número 1. O número 2, planícies derivadas da deposição de sedimentos. E o número 3, forma de um arco. Isso, quem perdeu essa aula, lá no dia 11 de agosto, no YouTube, tá essa aula mostrando para vocês. Certo, Gabriel Campos? Obrigado por ter dado a resposta. Continuando, agora, falei na aula passada também sobre características. Você vê que não tem exemplo. Tudo isso aqui, ó, essa coluna é a coluna do relevo.
tá? Você pode colocar essas características nas linhas abaixo. Ô, professor, Fala. quando a gente estiver fazendo no Word, se não couber nos quadradinhos que tá aparecendo, a gente pode aumentar o quadrado para escrever? Ao você digitar, ele mesmo vai aumentando, Ah, tá? tá, beleza. O hoje ele é bom porque ele mesmo vai aumentando. Então você vai colocando, ele vai aumentando por ele mesmo. Nessa tabela que eu mandei para vocês, tá bom? Agora, características. Isso também já falei na aula passada no vídeo. Quem perdeu o vídeo tem que ir no vídeo lá do dia 11 de agosto no YouTube. Professor, se você já se inscreveu no meu YouTube, você recebe diariamente no meu YouTube as informações. Fica bem mais fácil, tá? Bom, quais são as características? Quantas características eu coloquei na ideografia? Quem pode me ajudar? Duas? Duas? Muito Duas bem, Patrick, Alan. E não sei quem outro que falou. Né? São duas. E o Arthur também falou isso. Muito bem. Quais são as duas? Rios de pequena extensão. E a segunda característica, correm em direção aos oceanos Atlântico e Pacífico. Ao você digitar essas duas características, não tenha problema com espaço, porque o espaço ele vai dando na planilha do Word. Se passar por outra folha, não tem problema. Agora, exemplo. Qual é o exemplo? São São João Juan, no muito canal do bem, Panamá. Isabela. Só esse exemplo. Você vai colocar exemplo, 2 pontos, São Juan. Como eu falei para você, aqui na minha tabela está em preto. Você pode colocar em preto, coloca 2 pontos, e numa outra cor que você quiser, coloque a resposta São Juan. Muito bem. Aí, Canal do Panamá. É só escrever Canal do Panamá e mais nada. Canal do Panamá e mais nada, certo? Lago artificial. Quantos lagos artificiais você vai colocar? Está na página 134. Alguém que gostaria de dar essa resposta? 3? Não, o 3 é inclusa, certo, Patrick? Mas lago, qual lago artificial que temos? Só um. Pedro. Qual é? Catum. Gatum. Catum. Agora, quais são as inclusas? Pedro Miguel, Miraflores e Catum. Muito bem. Certo, Isabela? Certinho. Você viu que é fácil fazer essa tabela? Ela é muito fácil fazer a tabela. É melhor do que você ficar decorando tudo isso aí. Se você está seguindo as minhas lives e assistindo no YouTube, você está acompanhando todas elas. Se você quiser se inscrever no meu YouTube, você pode se inscrever, que lá você pode encontrar o vídeo diariamente para você. Agora vamos para o clima, tá? Agora isso é matéria nova de hoje. Matéria nova de hoje, você vai grifar no seu livro. Página 134. Página 134. 134. Você tem lá. E você tem o seguinte. O que você tem ali para você grifar na página 134? Você tem ali, ó, clima e vegetação. Viram? Está escrito clima e vegetação? O título da página 134 está em verde. Aí você vai comigo, ó. 1, 2, 3, a quarta linha. Quarta linha. O que está escrito ali na quarta linha? Arthur Stefano, fala para mim. Situadas na zona intertropical da Terra. Muito bem, Arthur Stefano. Então, grife lá. Zona intertropical da Terra. Só grife isso. Zona intertropical da Terra. Ao você ter grifado só zona intertropical da Terra, coloca do lado com lápis característica. Ok? Característica. Você colocou lá zona intertropical, característica. Tá? Olha só. Agora vou para a página 135. 135. Na primeira coluna, terceira linha, Felipe Correia. Qual é o nome da vegetação que nós temos na página 135? Primeira coluna, terceira linha. Como é que é o nome da vegetação? Você pode dizer para nós, Felipe Correia?
Encontrou? Felipe Corrêa, não? Quem gostaria de falar a resposta? Florestas tropicais. Muito bem, florestas tropicais. Então, grife lá, florestas tropicais. Florestas tropicais. Tá? Então, agora vamos para o quadro. Opa, o quadro, que já colocamos as características, já colocamos exemplos, certo? O quadro, colocamos as características, exemplo. Então, vamos ao exemplo lá. Qual a característica do clima? Quem pode me ajudar? Zona intertropical da Terra. Isso, muito bem, zona intertropical. Qual a característica da vegetação? Florestas Não, tropicais. qual a característica da vegetação? É a mesma que se colocou no clima. Qual que se colocou no clima? Zona intertropical da Terra. Zona intertropical. É a mesma, você vai colocar. Igualzinho. Então, aqui, ó, gente, onde eu tô passando o mouse. Aqui, ó, característica, você colocou zona intertropical. Aqui na característica vegetação, a mesma coisa. Zona intertropical. Nos dois, você vai colocar a mesma coisa. Zona intertropical, tá? Agora, qual o exemplo de clima que você vai colocar nessa coluna? Florestas tropicais. Não. Exemplo de clima. Tropical? Tropical, muito bem. Tropical. Escreva lá, tropical, para você não esquecer. E qual o exemplo de vegetação? Quem pode me ajudar? Floresta tropical. Muito bem. Então, olha só, repetindo, olha. Eu estou passando o mouse aqui, ó. Característica, zona intertropical. Vegetação, zona intertropical. Qual o exemplo de clima? Tropical. Qual o exemplo de vegetação? Florestas tropicais. Ok, gente? Certo? Olha que é bem facinho para você preencher. Continuando. Vamos agora para a página 135, 136. Abriu o livro na página 135, 136 e vamos acompanhar comigo ali, então, a leitura. Diz o seguinte. O título lá fala assim, povoamento e população da América Central. Encontraram? Já encontraram. Aí está em negrito, civilização... Maia, muito bem, Arthur. Então, grife lá, Maia. Grife Maia e coloca o número 1. Número 1, Maia. Certinho. Agora vamos para a segunda coluna da página 135. Segunda coluna da página 135. Lá no último parágrafo, diz a palavra miscigenação. Então, você vai grifar espanhóis, é o número 2. O número 3, indígenas. Número 4, ladinos. E virando a folha, lá na página 136, na quarta linha, afrodescendentes, que é o número 5, africanos. Então, quais são eles? Repetindo. Número 1, maia. Número 2, espanhóis. Número 3, indígenas. Número 4, ladinos. E número 5, africanos. Então, nós encontramos os 5 tipos. Vamos à tabela outra vez? Vamos à tabela. Olha só como é que ficou a tabela nossa. A tabela tem lá. Você vai colocar 5 países que foi citado hoje. Aonde esses 5 países? Vou relembrar para vocês que esses 5 países estão na página 132, naquele quadrinho da página 132. A capital, você vai colocar no seu Google, que ele vai dar a capital desses países. Próximo. 4 países, da onde vou tirar? Lá da página 132 da tabela também. E as capitais eu vou tirar do Google. Continuando. 7 países.
Aonde estão esses 7 países? Lá na página 120. Quem são eles? Belize, Honduras, Nicarágua, Panamá, Guatemala, El Salvador e Costa Rica. Eu estava lendo no livro para ver que estou tirando de lá a resposta. E a capital você pode tirar do senhor Google. Tá? Relevo. Qual a característica? Lá na página 132, nós falamos que tem 3 características. Quais são elas? Número 1, ilhas formadas por fenômenos vulcânicos. Número 2, planícies derivadas da deposição de sedimentos. E número 3, forma de um arco, de um grande arco. Você, ao digitar, você pode ir digitando e vai dando nessa coluna, tá? Pode colocar essas respostas nessas linhas. Tem uma linha, 2 linhas, 3 linhas, você pode colocar dentro daqui. Próximo, hidrografia. Lá na página 133, você tem 2 características. Rios de pequena extensão e correm em direção aos oceanos Atlântico e Pacífico. Eu estou lendo aqui no livro, na página 133, segunda coluna. Exemplo, 2 San Juan. Canal do Panamá é só para escrever Canal do Panamá e mais nada. Lago artificial, lá na página número 134, você vai dizer Catum. E 3 exemplos de inclusas. Pedro Miguel, Miraflores e Catum, que está na página 134. Professor, Oi? ali no relevo é só para colocar 3 características? São as 3 características. Quais são elas? Número 1, ilhas formadas por fenômenos vulcânicos. Número 2, planícies derivadas da deposição de sedimentos. E número 3, forma de um grande arco. Isso eu acabei de ler na página 132, na segunda coluna. Você encontrou? É aqui em geologia e relevo? Onde está escrito geologia e relevo. Isso mesmo. Isso mesmo. Encontrou? Não. Lá, observe a aula do dia 11 de agosto. Eu estou mostrando para vocês aonde está no texto, tá bom? Tá, beleza. Clima e vegetação que nós fizemos hoje, né? Tá na página número 134. Característica, zona intertropical. Vegetação, zona intertropical. Exemplo, tropical. Exemplo, floresta tropical, certo? E os aspectos humanos, quais são os 5 exemplos? Número 1, maia. Número 2, espanhóis. Número 3, indígenas. Número 4, ladinos. E o número 5, africanos. E com isso, nós terminamos a tabela da América Central. Então, já fizemos 2 tabelas. América do Norte. Quem perdeu a explicação da tabela da América do Norte, é só entrar na plataforma do Eclés na semana do 3 a 6. E da América Central, nessa semana do 10 a 13. Que dia que vai ser visto? No dia 25 de agosto, você vai apresentar essas 3 tabelas. América do Norte, América Central e América do Sul, digitado dentro desse Word. Ok? Quero agora compartilhar aqui mais uma outra tela agora com vocês. Atenção para a chamada. Quando você ouvir o seu nome, você vai dizendo o seu nome, a presença. Alex. Aline Casagrande. Ana Beatriz. Presente. Ana Beatriz, você esteve nas outras 2 últimas? Ou essa é a primeira? Não lembro. Então tá. Ana Luísa. Arthur Stefano. Eu. Davi. Eu. Eduardo da Silva. Eu. Você teve nas outras 2, Eduardo da Silva? Não, porque eu não estava conseguindo entrar. Tá, ok, muito bem. Eduardo Ferreira. Aqui. Eric Galvão. Felipe Camargo.
Felipe Correia. Presente. Gabriel Augusto. Gabriel Campos. Presente. Gabriel Costa. Giovana. Juliana. Isabela. Presente. Leonardo. Luiz Henrique. É Lucas Henrique, estou presente. Lucas Henrique, tá aqui, Lucas Henrique. Lucas Miguel. Luiz Miguel, quer dizer, Luiz Miguel. Tô aqui. Obrigado, Luiz Miguel. Maria Clara. Matheus Ribeiro. Nicole. Nicole Eduarda. Aqui. Patrick. Presente. Pedro Pacheco. Eu. Você teve Pedro Pacheco nas outras aulas? Eu sempre tô na aula, professor. Sempre tá na aula, então tá bom, porque eu acho que eu não vi você responder então, tá? Depois eu vou ver na foto. Rafael Henrique. Tô aqui. Presente. Rafaela. Robson. Presente. Sérgio Fortes. Sérgio Fortes. Cauã. Daniel Ferreira. Ok. Vamos finalizar a aula de hoje com uma oração. Já fizemos a chamada, já vimos quem está presente na aula, já colocamos a presença, se viu quando foi colocado ali, quando você viu a chamada sendo realizada, tá? Então, estou só sendo salvo. Vamos, então, finalizar com uma oração. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas. Esteja presente com cada aluno da 8.3, abençoando, protegendo e relacionado a essas tabelas. Muito obrigado por tudo. Em teu nome te pedimos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Gente, você viu que não tem lição de casa. A lição nossa é só preencher a tabela da América do Norte e América Central. Ok? Tchau. Uma boa tarde a todos. Lucas Miguel. Fala, Patrick. Não? Luiz, fala, Luiz. Só te dei tchau mesmo. Ah, tá bom. Tchau, tchau, Luiz. Tchau, Patrick.